Salve, queridos, a paz do Senhor, espero que você esteja extremamente bem, desfrutando dessa paz que excede todo entendimento. Bom, eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta um tanto provocativa. Você já sentiu que você está desperdiçando seu potencial? Como se você pudesse fazer mais com aquilo que Deus te confiou, com aquilo que Ele te capacitou para fazer, com as habilidades, com os talentos que Ele te deu, aquele dom natural que você já tem, mas que, ilogicamente, parece que é isso que te torna negligente, ou melhor dizendo, preguiçoso. Ficou um pouco confuso de entender? Então eu te aconselho a ficar nesse vídeo comigo até o final, que a gente vai bater um papo hoje sobre essa relação entre talento e preguiça. E quando que uma coisa começa a conflitar na outra. Se você ainda não me conhece, eu sou o Glaucio Cardoso e como sempre eu tento falar nesse canal de assuntos cristãos com muita base bíblica. E hoje não vai ser diferente, tá? A gente vai pegar como base aí a parábola dos talentos, vai pegar alguns provérbios também, pra gente pensar um pouquinho nesse contexto aí de talento e preguiça e como que essa relação pode ser prejudicial para aqueles que são extremamente virtuosistas, ou seja, talentosos demais. Talvez tenha ficado um pouco confuso o começo desse vídeo, mas as coisas vão se desenrolando e se organizando no decorrer dele, tá bom? Eu já quero te pedir de antemão para que, se caso você gostar desse conteúdo, não esquece de ficar por aqui e se inscrever nesse canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se, é só você clicar nele e não esquece também de ativar as notificações clicando naquele sininho. Assim você não vai perder as novidades daquilo que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Não só essas mensagens, mas tantas outras que eu já tenho liberado aqui nesse canal e as futuras também. Então se inscreve, ativa as notificações, deixa comentário, comenta, compartilha, porque todas essas ações de engajamento vão ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, não só para você, mas também para outras pessoas, e você me ajuda a pregar o evangelho através desse conteúdo, tá bom? Dito isso, vamos para o tema do vídeo. Cara, essa relação entre talento e preguiça, ela tá muito intimamente ligada, às vezes muito mais do que se imagina, né? Eu, particularmente, tenho uma predisposição natural pra música, né? A música é uma coisa que é muito latente dentro de mim, assim. Eu tenho uma percepção musical muito intuitiva, né? Digamos assim. Não é uma coisa que eu estudei ao longo da minha vida, não é uma coisa que eu me interessei naturalmente, mas era uma coisa que já estava dentro de mim, sabe? Eu herdei isso através da epigenética da minha família parte do pai, ela é bastante musical, então isso acabou vindo, assim, de forma genealógica pra mim, digamos, né? E só que eu enfrento uma barreira muito grande que talvez você que tá do outro lado também enfrente. E eu quero te deixar bem claro aqui que eu vou usar muitos exemplos da música, né? Porque é o exemplo mais ligado ao que eu trabalho, aquilo que eu fluo hoje no Senhor e no Reino. Mas você pode trazer isso para a aplicação da sua vida, para aquilo que você faz, para aquilo que você é bom, né? Eu não sei no que você é bom. Você pode ser bom em alguma coisa ministerialmente falando, ou numa coisa profissionalmente falando, onde o Senhor também possa te usar no meio secular e social para pregar o evangelho, para fazer o reino avançar. Enfim, eu não sei qual é a sua realidade, mas eu espero que você consiga pegar a teoria daquilo que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo e aplicar na sua vida aí e tentar pensar por essa perspectiva, por esse prisma que eu vou tentar trazer para você aqui, tá bom? Então foca no ponto de vista, não foca nos exemplos, tá? Os exemplos eu vou trazer muito pra minha realidade porque fica mais fácil. Então, onde que eu tirei essa percepção, né? Obviamente, de todas as outras que eu tive, né? São dos meus tempos com Deus ali, meus momentos a sós em que eu tô fazendo os meus devocionais, que é onde surgem a grande maioria das minhas palavras, acho que 90% delas vem dos meus devocionais, vem do meu tempo com Deus, onde Deus tá falando algo comigo. É muito engraçado, né? Como que Deus consegue usar as nossas experiências, aquilo que Ele tem pra tratar conosco, como mensagem que também vão se aplicar à vida de outras pessoas, né? Tem coisas que Deus fala comigo, assim, que eu acho que é muito específico pra mim, que tá muito atrelado àquilo que eu tô vivendo naquele momento, mas que eu tenho a oportunidade, às vezes, de pregar aquela mensagem, né, ou pra alguém, ou numa igreja, e muitas pessoas me dão testemunho de estarem passando exatamente a mesma coisa. Então, Deus, ele tem essa coisa comigo, assim, né, de me dar mensagens em que Ele fala especificamente pra mim, mas acaba que essas mensagens também se aplicam na vida de outras pessoas. Eu acredito que essa não vai ser diferente, eu acho que isso é um assunto bem amplo pra gente tratar. E eu tava basicamente pensando ali na parábola dos talentos, tá? A parábola dos talentos, eu não vou abrir a Bíblia aqui nesse vídeo específico, mas eu vou deixar a referência pra você. A parábola dos talentos, ela tá contada no Evangelho de Mateus, né? Segundo escreveu Mateus, é o Evangelho de Cristo, né? Mas segundo escreveu Mateus. Capítulo 25, tá? Se eu não me engano, a partir do versículo 10 ali, ela vai até o finalzinho do versículo, lá até o 30, se eu não me engano. Então depois você pode abrir a sua Bíblia aí, dar uma meditada, mas eu vou fazer uma pincelada geral aqui pra você entender um overview aqui, né, do que é a parábola dos talentos. Basicamente é Jesus contando de um senhor, né, um cara que era dono, entre aspas, de uma determinada quantia de riquezas ali, e esse cara, ele tinha alguns servos que trabalhavam para ele. E óbvio que isso aqui é uma alegoria do reino, né, tá falando de Deus e do seu servo, né? E a palavra vai dizer que são 3 servos, na verdade, né? E a um ele dá 5 talentos, a outra ele dá 2 talentos e a outra ele dá apenas 1. Né? Existe uma conjectura teológica, né, quando a gente faz a interpretação desse texto, que basicamente ele está entregando de acordo com a capacidade daquele servo de administração, de acordo com a responsabilidade. E aqui eu já quero deixar uma chave para você nesse vídeo, eu não gosto muito dessa palavra assim, mas na falta de uma melhor eu vou deixar essa mesmo, eu quero deixar aí uma reflexão, vamos deixar assim, uma reflexão para você pensar aqui.
É uma frase até meio clichê, que você talvez já deva ter ouvido, mas ela é bem óbvia e faz muito sentido para as nossas vidas, né? A quem muito é dado, muito é cobrado, tá? Então Deus, ele nunca vai te entregar algo que não seja de acordo com a sua capacidade, seja ela menor, seja ela maior. Aquilo que ele te entregou é porque ele sabe que você tem capacidade de cuidar, que você tem capacidade de multiplicar, né? Essa parábola, ela fala sobre isso, né? Sobre a diligência com aquilo que Deus entrega nas nossas mãos. E mais do que isso, ele fala sobre a percepção que nós temos de Deus, né? Como que nós enxergamos a Deus. Então vai dizer que aquele que recebeu mais talentos, ele fez uma jogada ali empreendedora, né? E ele consegue... Eu vou deixar isso aqui numa linguagem bem parafraseada, tá, irmãos? Para vocês entenderem de forma mais cotidiana, mais rotineira. Assim, eu vou tentar trazer pro nosso mundo aqui de uma forma mais contemporânea, uma linguagem mais simples. Que eu sei que tem pessoas que não conseguem ainda ter esse entendimento bíblico da coisa, mas eu te estimulo, como eu sempre estimulo, a não ficar só das minhas palavras. Vai para a Bíblia depois, por isso eu deixei a referência, vai ler, né, esse texto lá para você tirar as suas próprias conclusões. Aquilo que Deus quer falar com você é diferente daquilo que talvez ele tenha falado comigo. Aqui é a partir das minhas inferências, mas a Bíblia, ela é pura e eficaz, tá bom? Onde é que eu tava? Tá. E aí ele vai entregar esses 5 talentos para esse cara vai ter um movimento empreendedor e vai multiplicar esses 5 talentos. Antes tinha 5 talentos, agora passa a ter 10 talentos. O segundo servo, ele entrega 2 talentos. Esse cara também faz um movimento empreendedor e ele multiplica esses talentos. E onde tinha 2, passa a ter 4. Mas vai dizer que o terceiro servo, que ele chama de servo mau e infiel, esse servo, ele tinha uma percepção distorcida de quem era o seu senhor. Ou seja, muitas das vezes nós temos uma visão distorcida de quem é Deus e por isso nós não conseguimos multiplicar os talentos que Deus confia nas nossas mãos. O que acontece com esse cara? Ele vai declarar para o senhor dele ali, né? No caso é uma alegoria de Deus claramente falando, que por ele conhecer aquele senhor, ele sabia que aquele senhor colhia onde não plantava e que ele era uma pessoa muito severa. Ele ficou com medo de perder aquele talento e ao invés dele tentar multiplicar, enterrou, para que ele pelo menos não perdesse nenhum que ele tinha ganhado, né? Nem aquele único talento que ele tinha ganhado. E eu acho engraçado, assim, né? Porque a gente vê que a percepção dele para com o Senhor é uma percepção completamente errada e distorcida, mas a percepção do Senhor para com ele era completamente correta, né? Tanto que o Senhor só deu um talento para ele, porque conhecendo aquele servo, o Senhor sabia que aquele servo era irresponsável, né? Que ele não era prudente, que ele negligenciaria aquele talento. Então por isso o Senhor não confia muitos talentos a ele, confiou apenas um, e nenhum que ele recebeu ele conseguiu multiplicar. Então ele vai ser severamente exortado ali pelo seu Senhor, né? O Senhor chama ele de servo mau e infiel, e isso é algo que pode acontecer conosco, né? É um ponto de atenção. Se naquele grande dia nós não entregarmos para o Senhor multiplicados os talentos que ele nos confiou, a gente pode ouvir essas palavras dele, e são palavras muito duras e difíceis. Eu não sei vocês, mas eu não queria ouvir essas palavras de Deus, né? Eu não queria ouvir Jesus professando isso em relação a mim, né? Servo mau e infiel, né? Você não multiplicou os talentos que eu te dei, ou você não usou os talentos que eu te dei da forma que você deveria. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas vão ouvir isso, porque estão usando os talentos que Deus deu de forma indevida. Mas a percepção do Senhor para com esse servo era correta, mas a desse servo para com o Senhor era completamente contrária. E ele olhava o servo como sendo um homem severo, ele tinha medo do seu Senhor, né? Ele achava que o Senhor era injusto, então ele não confiava na justiça do seu Senhor, né? É engraçado que o Senhor vai dizer para ele assim, você pelo menos poderia ter colocado no banco para que rendesse juros, né? Você poderia ter feito pelo menos um mínimo com o que eu te dei, mas nem o mínimo você se dispôs a fazer. E quantas pessoas, né, irmãos, quantos de nós, talvez eu esteja falando para você que está aí do outro lado, com uma pulga atrás da orelha, com vários pontos de interrogação na sua cabeça, se perguntando se aquilo que Deus te chamou para fazer você tem feito, né? Ou talvez você esteja num caminho completamente desviado daquele que o Senhor te chamou para seguir, usando os talentos, os dons, as habilidades, aquilo que Ele te deu de forma indevida, né? Então é basicamente esse contexto que está acontecendo com essas pessoas, com você que pode estar aí do outro lado. É só um talvez, tá, irmãos? Eu não estou querendo dizer que é você, mas se for, você vai se identificar com o que eu estou falando. De que às vezes a distorção, a forma que nós enxergamos Deus como sendo um Deus injusto, né? Um Deus que bota medo, um Deus severo, um Deus que semeia onde não plantou, né? Que colhe onde não semeou, né? Essa visão distorcida que nós temos de Deus faz a gente pegar os nossos talentos e de duas uma, né? Ou enterrar esse talento, não usar ele para nada, ou usá-lo de forma errada, usar para benefício próprio. E aqui já tem um entendimento muito importante, né? Os talentos que Deus deu para nós, geralmente eles não são para nós, né? Existe um clichê que é muito usado assim no nosso meio crentez, que é dizer que a árvore não come do próprio fruto, né? E é exatamente isso, assim. Deus nos deu talentos para que esses talentos abençoem o corpo, para que os nossos talentos abençoem a igreja, para que os nossos talentos abençoem as pessoas através do ministério. Consequentemente, a gente pode colher algo para as nossas vidas pessoais
através desse talento, desse dom, dessa possibilidade ali, dessa pré-determinação que Deus colocou em nós, seja ela qual for, né? E eu acho muito interessante isso daqui, porque como é que essa parábola termina, né? Termina com os 2 servos que foram fiéis, recebendo o dobro daquilo que eles receberam, porque eles colheram do que plantaram, ou seja, eles fizeram algum movimento, eles usaram aquele talento de uma forma tão diligente, tão competente, que eles conseguiram multiplicar. E esse último servo, tendo o único talento que o Senhor deu a ele, aqui eu vou usar Deus, né, que a gente sabe que está sendo falado de Deus, mas tendo esse único talento que Deus deu a ele, sendo tirado dele e dado para o último, para o primeiro, na verdade, né, para o último, primeiro, que foi o que recebeu 5 talentos. Ou seja, o que recebeu 5 talentos, fez um movimento, usou seu talento para alguma coisa, foi diligente, multiplicou, ganhou mais 5, ficou com 10 e ainda ganhou o 1 do primeiro que não conseguiu multiplicar. E é engraçado que essa parábola vai terminar com uma frase que por muito tempo eu demorei para entender o que Deus queria dizer com ela, né? O que Jesus estava querendo dizer com ela. Que vai dizer assim: aquele que tem muito, mais lhe será dado, mas aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. E eu ficava com essa pulga atrás da orelha, assim, tentando imaginar, cara, o que Jesus está querendo dizer com isso, né? Eu só conseguia pensar de forma quantitativa, né? Pensar em dinheiro. Eu lembro que a primeira alusão que eu fiz, o primeiro paralelo que eu fiz foi tipo assim: agora eu entendi por que as pessoas que são ricas, elas ficam cada vez mais ricas, né? E o pobre fica cada vez mais pobre, né? Porque quem tem muito mais vai ser dado, né? E eu entendia isso de uma forma bem monetária da coisa, né? Juros compostos, por exemplo, né? Se você tem muito dinheiro, você investe aquele dinheiro, você vai ganhar muito mais dinheiro do que uma pessoa que tem pouco dinheiro, né? Muito simples de entender, se a gente pensa matematicamente falando. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando justamente sobre aquela frase que eu falei no início, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, não é sobre o quantitativo, é sobre a qualidade do seu coração, é sobre a qualidade da responsabilidade que você recebeu e como você vai lidar com ela, né? Esses dias teve um pregador na minha igreja aqui, eu esqueci o nome dele, é um pastor, ele não é conhecido, então acho que se eu desse a referência também você não conheceria, mas eu queria muito citar o nome dele porque me marcou muito uma frase que ele falou, que ele disse assim: matéria dada é matéria cobrada, né? Então, assim, toda vez que Deus nos ensina algo, que Ele nos expõe algo, que Ele dá uma revelação a nós, que Ele nos entrega um talento, uma habilidade, né? Ele nos capacita para fazer alguma coisa, em algum momento Ele vai cobrar aquilo da gente, Ele vai cobrar aquilo de nós, né? E no reino não existe essa de dar migué para Deus, sabe? De falar assim: ah, Senhor, mas eu não sabia, né? Eu tinha uma visão do Senhor que era diferente, que era distorcida, né? E Deus vai falar para você: cara, mas eu me revelei para você o tempo todo, né? Eu mostrei para você o tempo todo que eu não era assim. A revelação estava na palavra, a revelação estava na Bíblia. Isso aqui nos chama para um ponto de atenção muito importante, que é, cara, olhar para Jesus. Nós temos que olhar mais para Jesus. Nós temos que entender que tipo de Senhor Ele é e o que Ele espera de nós. Porque isso vai nos dar coragem e ousadia para que nós usemos os nossos talentos de forma mais ousada mesmo, né? Sei que eu até repeti a palavra aqui, mas vai fazer com que nós nos movamos mais em ousadia, para que a gente não tenha muitas reservas, sabe? Porque eu usei essa palavra, né? Que os servos que multiplicaram, eles fizeram um movimento empreendedor. E de fato foi isso que eles fizeram. E o que é um movimento empreendedor? É um movimento de risco. Nem sempre no movimento empreendedor você vai ganhar, às vezes você vai perder, né? Trazendo para o quantitativo de novo, para o monetário, falando de grana, né? A gente sabe que tem investimentos de baixo risco e tem investimentos de alto risco, né? Tem investimentos como a poupança, por exemplo, que vão render muito pouco, né? Mas são investimentos de baixo risco. Mas tem investimentos de alto risco, são aqueles que, se derem certo, vão render muita coisa para você, mas também, se derem errado, vão fazer você perder tudo, né? Então, ter essa visão de que Deus é um Deus bom faz você sempre fazer investimentos de alto risco, porque você sabe que investindo com Deus, investindo naquilo que Ele colocou na sua vida, investindo da forma certa, cara, você sempre ganha. É um investimento de alto risco, mas que você sempre vai ganhar algo no final. E se você perder alguma coisa, significa que Deus está te podando, né? A palavra fala lá em João 15, né? João 15, que é aquela alegoria que Jesus fala, né? Que Ele é a videira e que o Pai é o agricultor, né? E todo aquele que está enxertado na videira, dando fruto, o Pai vai podar para que dê ainda mais fruto, mas se não der fruto, Ele vai cortar e lançar no fogo, né? Então o tempo todo Jesus está fazendo essas alegorias de, cara, dê frutos, multiplique os talentos que Deus colocou na sua mão, faça com aquilo que eu te dei aquilo que tem que ser feito, né? E aonde que entra a preguiça nisso tudo? Eu comecei falando da preguiça lá atrás, você deve estar se perguntando sobre ela, né? Porque, por um lado, uma coisa que faz a gente não usar os nossos talentos, essa distorção de como nós enxergamos a Deus, por outro lado, é justamente os nossos talentos que fazem a gente não usar os nossos talentos com todo o potencial, né? E isso também pode ser um ponto de atenção para nós, porque Deus, Ele nos dá predisposições, Ele pode nos criar pessoas virtuosas. Esse não é o meu caso, tá? Mas pode ser o seu, ou se não é o seu, você pode conhecer alguma pessoa assim. Trazendo, por exemplo, da música, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm o chamado ouvido absoluto. Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas basicamente são pessoas que elas escutam qualquer som, qualquer barulho, qualquer nota, elas vão conseguir identificar aquela nota.
Então são pessoas virtuosíssimas, né, para tirar música de ouvido, reconhecer harmonias, melodias, né, caminhos melódicos. Elas têm muito mais facilidade do que nós, meros mortais, né, que temos ali o ouvido relativo, né, que precisamos de um instrumento para conseguir reconhecer o tom, ou de uma cifra, ou de uma partitura, alguma coisa nesse sentido. Mas, às vezes, o fato de nós termos esses talentos extremamente virtuosos nos torna pessoas preguiçosas, porque a gente negligencia a prática, a gente negligencia o treinamento, a gente negligencia o preparo. E a gente tem que entender que Deus é um Deus de preparos. Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de ensino, de didática. Então, por mais talentoso que você possa ter nascido, por mais virtuoso que você seja na área que você atua, naquilo que você faz para Deus, naquilo que Ele te chamou para fazer, Ele sempre vai te chamar para um lugar de preparo, para um lugar de estudo, né? Então, por mais que você fale extremamente bem, por mais que você seja extremamente eloquente, por mais facilidade que você tenha de ler a palavra e fazer inferências profundas sobre ela, ou de receber misericórdia do Espírito Santo para te dar revelações remas, né? Que são inefáveis, como diria Paulo. Por mais que você seja essa pessoa extremamente virtuosa naquilo que você faz, sempre há um caminho de ensino. Sempre tem algo que você pode aprender, né? O conhecimento, ele é infinito e ele é a única coisa que ninguém pode te roubar. E às vezes a gente não usa o máximo do potencial do nosso talento porque a gente negligencia essa parte. Então, ainda que o cara, no exemplo da música, novamente, tenha nascido com o ouvido absoluto, ele sempre vai poder aprimorar esse ouvido na questão da aplicabilidade. Que não adianta só você andar por aí escutando vários sons e falando, é si menor, isso aqui é lá sustenido, isso aqui é dó. Não, cara, pra que isso te serve se você não conseguir aplicar isso no contexto instrumental, no contexto musical? Para isso você vai requerer o quê? Estudo. Você precisa estudar a teoria e prática musical, né? E isso vai fazer você usar esse talento, que já é um talento absurdamente bom, né? Absurdamente grande. Você vai refinar esse talento e vai poder usá-lo em todo o seu potencial. Então eu, por exemplo, nasci com uma facilidade para cantar, eu consigo ser afinado, ter uma beleza vocal, uma estética vocal legal, mas em determinados momentos, tem determinadas situações que eu não consigo fazer coisas que eu sei que são limitações técnicas, né? E por que eu tenho essas limitações técnicas? Justamente por conta da preguiça, da pedida da preguiça, porque eu poderia ter estudado, né? E agora eu tô tentando recuperar o tempo perdido, né? Agora mais velho, tô estudando um instrumento que já era pra eu ter começado a estudar lá na adolescência, que foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Eu tô tentando aprimorar mais a minha voz, ter mais cuidado com ela, porque Deus tá me cobrando isso. Eu tenho usado muito mais a minha voz, eu tenho usado muito mais essa habilidade natural no ministério que Deus tem me proposto. E isso aqui é muito importante, irmãos, porque a gente pede tanto por oportunidade, né, cara? A gente espera tanto pela tão sonhada oportunidade. Às vezes a gente fica uma vida inteira esperando a tal da porta se abrir, o tal do sol brilhar pra gente. Mas já pensou se essa porta se abre, se esse sol brilha, mas você não tá preparado pra isso? Então, o que Deus quer construir conosco é justamente essa dinâmica de que Ele te colocou aqui como talento, Ele te colocou aqui como habilidade, mas tem outras questões, outras situações, outros contextos em que você ainda precisa ser treinado. Então, se, sei lá, Deus quer te usar no ministério musical e Ele quer te deixar famoso para que você faça o nome dele conhecido, porque esse é o único intuito dele, te deixar famoso, é para que você o faça famoso e não que você seja famoso, né? Mas se Ele tem esse intuito de te colocar em algum lugar, talvez você tenha uma habilidade natural para música ou para falar em público, numa plataforma, você tem uma eloquência, você tem palavra de sabedoria, mas talvez outras áreas que você também vai usar para exercer esse ministério, você ainda tenha pontos de atenção. Né? Talvez você tenha problemas na área da sua sexualidade, por exemplo. Talvez você tenha problemas de impulsividade com dinheiro. Talvez você tenha problemas de tentação na droga, no álcool, ou em algum desvio de caráter, em algum sentido oposto daquilo que você deveria ter para cumprir esse ministério. Então, são pontos de atenção que às vezes você acha assim, não tem nada a ver com o ministério que eu vou exercer, mas sim, eles vão impactar quando você chegar lá. Então Deus está o tempo todo tentando te tratar, te preparar e te lapidar para viver aquilo ali com plenitude. E para isso você precisa não ser preguiçoso. Para isso você precisa não se conformar só em ter o talento, mas em lapidá-lo. Sabe? Entender que Deus te entregou uma coisa que pode ser multiplicada. A exemplo da parábola dos talentos, né? Deus entregou um talento. Pensa no cara que recebeu 5 talentos, né? Ele já recebeu bastante coisa, né? Tendo em vista que foi o que recebeu mais em relação aos outros. Ele poderia ter se contentado só com aquilo e ficado com aqueles 5 talentos até o seu senhor voltar. Mas ele aprimorou, ele investiu naquilo que ele sabia que o Senhor entregou para ele. E, cara, muito mais do que a forma que nós enxergamos o nosso Senhor, né? A visão que nós temos a partir dele, de Deus, né? A visão que nós temos de Deus, a partir dele não, né? A visão que nós temos dele é como nós enxergamos as coisas que ele nos entrega, né? Qual o valor, né, que tem para você o talento que ele te entregou, né? E você demonstra que você vê esse valor quando você o aprimora,
Então, quando você busca se aprimorar, quando você busca estudar, quando você busca se aprofundar, quando você busca aprender com outras pessoas que estão mais avançadas que você, que são melhores que você naquilo, você está dizendo para Deus assim: eu dou valor pro talento que o Senhor me entregou. E cara, eu tenho para mim que Deus ele quer pelo menos ver a gente tentar. Eu já falei isso aqui em alguns outros vídeos, eu falo muito isso nas minhas pregações. Não é sobre você obter êxito sempre, mas é sobre você tentar obter êxito sempre. Eu acho que para Deus isso vale muito, né? Deus, como um pai, eu acho que ele deve se orgulhar muito de ver os seus filhos tentando fazer coisas boas com aquilo que ele os entregou, né? Empregando o verdadeiro valor que tem os talentos que ele colocou nas nossas mãos. Então eu encerro esse vídeo aqui te deixando essa perspectiva, né? De que talvez você, assim como eu, seja um talentoso mais preguiçoso, né? Aí você vai dizer assim: nossa, mas como assim? Eu uso muito o meu talento. Não é sobre usar o seu talento, é sobre usá-lo com consciência, sobre usá-lo com intencionalidade. Acho que essa é a palavra, sabe? Então, se você, sei lá, eu vou de novo trazer o exemplo da música, mas se você canta, cara, e não busca aprimorar a sua voz, você não tá alcançando o máximo potencial dela. Por mais que você seja um cara que canta um absurdo, você sempre vai poder cantar melhor se você estudar e se você aprimorar. Se você toca e não tá buscando se aprimorar no seu instrumento, se você prega e não tá pensando em estudar, sei lá, fazer um curso de teologia, fazer um seminário, fazer um curso de pregação, né? Isso também às vezes fala muito sobre a nossa humildade, né? Às vezes a soberba nos leva para esse lugar de não existe ninguém melhor do que eu, com quem eu possa aprender, mas sempre existe alguém melhor do que nós, irmão. Sempre existe alguém melhor do que nós. Sempre existe algo que a gente possa fazer para melhorar aquilo que Deus nos confiou, né? E é isso que ele quer nos ver tentando, né? A exemplo da parábola dos talentos, ele entregou 4 para um, 2 para outro e 1 para o outro. Aquele que recebeu 4 poderia ter sentado no resultado, né? Ele poderia ter ficado confortável com os 4 que ele tinha, dizendo assim: bom, ninguém recebeu mais do que eu, então eu vou sair no lucro. Ainda que o que recebeu 2 multiplique, ele ainda vai ter aquilo que eu recebi sem fazer esforço nenhum. E se ele tivesse pensado assim, ele teria ficado com 4 talentos apenas, e não 11, como ele recebeu no final. Porque no final ele foi tão diligente, ele foi tão competente com aquilo que Deus confiou nas mãos dele, que ele recebeu não só 5 talentos a mais, né? Eu falei 4 aqui, mas são 5. Ele recebeu não só 5 talentos a mais, como também recebeu 1 talento daquele que não fez nada. Então ele começou com 5 e terminou com 11. E é isso que Jesus está querendo dizer aqui, quando ele fala que quem tem muito mais lhe será dado e que tem pouco até um pouco lhe será tirado. É o que você faz com a responsabilidade que Deus te deu. E se eu disser para você que talvez você não esteja enterrando o seu talento, mas pelo fato de você não estar usando em todo o seu potencial, você também pode estar de alguma forma enterrando ele por conta da preguiça, sabe? Porque usá-lo em todo o seu potencial é o que Deus espera de nós. Aí você vai dizer assim: Gloss, mas como que eu sei que eu usei o meu talento em todo o meu potencial? Acho que eu nunca vou conseguir saber isso, porque não é quantitativo, é uma coisa qualitativa, uma coisa bem subjetiva, não é palpável, não é tátil. Como é que eu vou saber disso? Bom, isso a gente só vai saber quando chegar no céu. Mas, de novo, eu tenho pra mim que quando a gente chegar lá, Jesus vai olhar pra gente e vai falar: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito será colocado. Venha, participe do gozo do reino do seu Senhor, né? E ele vai dizer isso com um longo sorriso no rosto, com os olhos brilhando. E eu acredito muito que ele vai acrescentar a frase assim: beleza, você talvez não chegou no máximo potencial que você poderia, mas eu te vi tentando. E isso compensa muito pra mim. Isso aqui é uma conjectura minha, tá, irmão? Isso não é bíblico. Eu não tô falando nada que tá na Bíblia, tá? Essa última frase é minha, é uma conjectura. E Deus, ele olha muito a intenção do nosso coração, né, cara? E ele tá vendo quão intencionado nós estamos em multiplicar esse talento, quão intencionado nós estamos em fazer o melhor pra ele, em fazer o melhor com aquilo que ele nos confiou, em fazer o melhor com aquilo que ele nos deu. Tá bom? Então, eu quero deixar esse vídeo pra você aí como reflexão. Se você, assim como eu, pode ser um talentoso mais preguiçoso, eu quero te deixar o texto de Provérbios, acho que tá em Provérbios 6, se eu não me engano, que vai dizer: aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Né, a formiga, ela não tem chefe, cara. A formiga, ela é um exemplo até mais, como é que eu posso dizer, mais rígido do que a parábola dos talentos, né? Porque a parábola dos talentos ainda tinha um senhor que ia voltar, ainda tinha um chefe ali, uma pessoa para quem você teria que prestar contas. A formiga não. Ela não tem chefe, ela não tem ninguém supervisionando, mas ela ainda assim trabalha, né? É o que Provérbios vai dizer. Então aprenda com a formiga, ó preguiçoso. Faça a sua parte. Contribua com aquilo que Deus te confiou. Contribua para o corpo, contribua para a igreja, contribua para a sociedade, contribua para as pessoas, contribua para a humanidade com aquilo que Deus te confiou, né? Se você tem palavras, pregue essas palavras. Se você tem canções, cante essas canções. Se você tem orações, faça essas orações. Se você tem intercessões, interceda pelas pessoas. Se você tem missões, vá fazê-las. Se você tem apostolado, vá plantar igrejas. Se você tem pastorado, vá pastorear pessoas. Mas não enterre o seu talento. Faça com ele
aquilo que Deus te chamou para fazer, cara, para que naquele grande dia você possa ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel. Cara, eu não sei você, mas eu anseio muito por ouvir isso de Deus, ouvir isso de Cristo, né? E principalmente se ele tiver com aquela coroazinha dourada nas mãos me esperando e vestes brancas para me dar, sabe? E falar, vem filho, vem participar do gozo do seu Senhor, do banquete do Cordeiro. Eu tava te aguardando há muito tempo. Eu acho que essa é a melhor recompensa que a gente pode receber. Não é quantitativo com os tesouros dessa terra, mas é qualitativo com os tesouros que a gente tem semeado lá no reino dele. Então eu espero que essa mensagem faça sentido para você, que você possa refletir mais sobre a sua vida, sobre os talentos que Deus tem te confiado e que você possa fazer melhor com eles. Assim como eu tenho tentado fazer, pelo menos tentado. Fico com essa palavra, um beijo no seu coração e mais uma vez eu te peço, se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta, compartilha. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito. Ativa as notificações clicando no sininho, isso vai ajudar a dizer pro YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outras pessoas. E a gente vai propagar o Evangelho, vai cumprir o ID, a grande comissão de Cristo, pregando o Evangelho através desse conteúdo, tá bom? No mais é isso, querido, um beijo no seu coração, fique com Jesus, que Ele te abençoe e não se esqueça, Ele é o centro. Até a próxima.